pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Hoje a gente está de novo aqui com um Gran Vitara, tá? Da terceira geração já, de 2006 em diante, equipado com motor 4 cilindros, o J20A. Tá? Onde uma das grandes diferenças que poucas pessoas sabem em relação aos motores J20A que equipavam as Trackers e os Gran Vitara segunda geração, é principalmente o tucho de válvula, que nos modelos mais antigos eram hidráulicos e agora eles passam a ser mecânicos, tá? E eles têm uma certa folga de trabalho entre o eixo do comando de válvula, entre o ressalto, que é o câmbio do comando de válvula, e a superfície onde ele vai ter o atrito. Por que eu resolvi abordar esse assunto? Porque com o passar do tempo, por incrível que pareça, a folga de válvula desses motores ela vai diminuindo, e isso implica, e eu vou explicar por que e como acontece, vai implicando no funcionamento do carro, principalmente no desempenho em marcha lenta, fica completamente trepidando, o motor funcionamento muito irregular. Então você verifica pico, verifica TDI, verifica pressão de bomba de combustível, verifica uma série de coisas, e aí na marcha lenta o carro persiste em trabalhar de uma maneira como se tivesse desregulado. Tá? Por que isso acontece? Ele tem quando tem tucho hidráulico, o desenho do cano ele é feito para que ele esteja com atrito continuamente sobre o tucho hidráulico. Então, no tucho hidráulico não trabalha com folga, ok? Aqui, obrigatoriamente, você tem que trabalhar com uma folga, tá? De admissão é uma, de escapamento é outra. E conforme o motor vai funcionando, as válvulas vão batendo nas suas sedes e elas vão começando a fazer uma marcação e um desgaste na própria sede, o que impulsiona as válvulas para cima, diminuindo a folga entre a haste de válvula e o eixo de comando de válvula, e logo perdendo a folga de válvula. O que realmente isso implica? Você tem o desenho do câmbio de comando de válvula, ele serve exatamente para controlar o início que começa a abertura da válvula e o final do fechamento da válvula, tanto de admissão quanto de escape. Porém, no processo de funcionamento do motor ciclo Otto, né, que são os 4 tempos, que é admissão, compressão, expansão e exaustão. Nesse início da parte de exaustão, existe um ponto que a gente chama de flutuação de válvula, onde as duas válvulas, elas praticamente têm um determinado momento que elas ficam abertas juntas. Tá? Quando a folga de válvula diminui muito, esse tempo de abertura das duas juntas é ampliado assim, significativamente. Fazendo que o quê? Que boa parte dos gases que saíram pelo escapamento, que acabaram de fazer o resto da expansão, que vai começar o processo de admissão, o próprio gás que sai pelo escapamento, por efeito sifão, ele mesmo, como êmbrio, ele serve para puxar também o ar que é admitido pelo motor. E ele faz a limpeza da câmara de combustão. Só que se eu aumento demais esse tempo, por conta dessas folgas de válvula que se diminuíram demais, parte do combustível que era para ser queimado dentro do motor também vai arrastado para dentro do escapamento, danificando o catalisador, auxiliando no erro de leitura da segunda sonda, gerando aquele erro famoso, clássico, que é o P0420, e aumento de consumo e baixo desempenho do carro. Tá? Então eu vou mostrar aqui, estamos com um caso. Nesse caso aqui, a gente vai fazer a regulagem através de 2 processos. O primeiro processo, que seria somente o correto, ele se basta trocando as pastilhas. Eu vou mostrar que vocês vão entender. As pastilhas, elas são fornecidas pela fábrica em vários modelos de pastilha com várias espessuras diferentes. Então você faz a calibragem substituindo essas pastilhas. Se a folga estiver menor, você vai trocar por pastilhas mais finas para aumentar a folga. Tá? Se a folga estiver maior, você vai substituir essa pastilha por pastilhas mais grossas para diminuir a folga. No geral, os carros tendem a perder a folga de válvula e não ganhar nesse sistema, tá? Nesse sistema aqui que é comandos no cabeçote, tá? Assim, diretamente sobre o tucho. Aqueles com balanceiros, que nem, por exemplo, Samurai, Vitarinha e alguns tantos outros carros aí que trabalham com balanceiro, eles tendem a ganhar folga. Aqui nesse caso eles tendem a perder a folga por conta do desgaste da sede da válvula e da base da sede da válvula e da base da própria válvula. Então aqui eu já fiz uma medição prévia, evidentemente, e todas as válvulas estão com folga extremamente reduzida, quer dizer, então assim,
É muito comum, mais comum isso inclusive nos carros movidos a GNV, tá bom? Porque o GNV ele é um combustível de péssima capacidade de refrigeração da câmara, tá? O que acelera muito o processo de desgaste da sede de válvula e da base da válvula, tá bom? Esse carro aqui não tem sinais que já teve GNV, mas é um carro até, eu vou confirmar depois a quilometragem, mas é um carro que está realmente, as folgas de válvula, principalmente de escapamento, que deveriam estar em torno entre 0,28 e 0,32 milímetros, todas as medidas que a gente tirou aqui está com uma folga melhor, a com mais folga está com 7 centésimos. Então quer dizer, está com menos de 4 vezes, né? 4 vezes menos do que deveria ser o mínimo. Então assim, algumas dessas pastilhas foram adquiridas, é uma gama gigantesca de pastilhas e algumas delas foram adquiridas realmente junto à montadora, tá? É sob encomenda, não custa barato cada uma e a gente ainda não tem no país um fabricante de pastilha, tem fabricante de pastilhas, mas não específico para esse motor, e lembrando que mesmo que ele se propõe a fabricar, essas pastilhas teriam que ser uma gama gigantesca, tá? Gigantesca eu vou confirmar exatamente, mas eu acredito que são em torno de 50 modelos diferentes. Então quer dizer, é uma coisa que fica um pouco inviável, até para quem fabrica, e o que é pior, na fábrica, infelizmente, a gente nem sempre consegue todas as medidas necessárias, tá? Eles têm trabalho com uma certa gama ali, que em tese chegaria, mas nesse caso aqui, a gente pegou pelo menos 6 pastilhas que precisariam de uma espessura que não tem a disponibilidade. Tem no catálogo, mas não tem fisicamente. Nesse caso, a gente vai usar atrás de uma outra máquina, uma máquina específica, uma retificadora de pastilhas, e ela vai fazer a retífica, ir desgastando, diminuindo a espessura da pastilha até alcançar a folga correta. Tá bom? Vamos lá, vou mudar a câmera agora aqui para mostrar para vocês aqui na íntegra como se faz a medição, né, e como se certifica e como se faz o procedimento aí para fazer essa correção. Bom pessoal, então aqui eu estou pegando esse câmbio aqui, tá? Por exemplo, que é onde tem uma melhor visualização, tá? Então aqui, essa parte aqui é o corpo do tucho e essa parte aqui, apesar de parecer que é a mesma peça, não é, que é a pastilha, tá? Não sei se vocês conseguem perceber aqui, tem um dentezinho, esse dentezinho é exatamente para poder impulsionar, para remover a pastilha daqui. Eu vou tirar uma pastilha para mostrar para vocês. Então é o seguinte, tá vendo que se isso aqui, ó, o câmbio está virado para cima, ok? E ele aqui está apresentando rotação, tá vendo? Então quer dizer, não chega a estar preso, ainda não está encostando 100% aqui. Coisa que lembra que eu falei que no tucho hidráulico é assim que acontece. Aqui teria que ter entre essa superfície da pastilha e essa parte aqui do câmbio, né, das costas do câmbio, com ele apontado para cima, teria que ter uma folga de 0,28 a 0,32 no caso do escapamento, tá? No caso de admissão eu já passo para vocês quando a gente for ver a parte de admissão. Então aqui o que acontece? Primeiro eu já deixei nessa posição, eu vou passar aqui através de um calibre de lâmina, tá? A gente vai começar desde a medida menor, que começa com 3 centésimos, indo da menor para maior para ver a primeira lâmina que não entra, tá? Para a gente medir o quanto que está efetivamente de folga agora. E aí saber fazer a conta exata para saber o quanto que a gente precisa tirar. As outras pastilhas do outro motor, as que tinham disponíveis na fábrica, já foram substituídas, tá? Para substituir isso daqui é até relativamente fácil, a gente vai usar uma chave de fenda para impulsionar ele para baixo e aí libera o espaço para fazer a remoção da pastilha, usando um ímã, tá? Para puxar para fora. Então vamos medir agora com um calibre de lâmina para descobrir qual que é a folga exata, tá? Então eu vou, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou fazendo até chegar na lâmina que eu percebi e vamos analisar o quanto que está de folga esse câmbio aqui. Aqui eu já estou com uma lâmina de 0,04 milímetros, 4 centésimos, tá? Então é difícil de empurrar ela para dentro, tá? Então eu forcei aqui um pouco o tucho para baixo, encaixei a lâmina lá e vim puxando aqui. Existe uma certa pressãozinha bem de leve, a de 5 centésimos ela já trava, tá? Então a gente pode considerar que a folga está de 4 centésimos. Então é 0,04 e era para ser o mínimo 0,28 e o máximo 0,32. A gente já está com 0,4, 28 menos 4, vamos para 0,24. Eu vou tirar essa pastilha, tem uma numeração dela que é o valor da espessura, menos 0,24
vai me dar o valor da espessura que eu preciso. Essa, por exemplo, pastilha, eu já tinha verificado anteriormente, ela não tem disponível na fábrica. Então a gente vai fazer a retífica dela para tirar 0,24 de espessura dela, para poder fazer a calibração aqui desse câmbio. Individual, os 16, um por um, esse trabalho. Vamos lá. Bom, aqui após abaixar, tá? Essa aqui é a pastilha, tá bom? Embaixo dela aqui tem uma numeração que é o 266, quer dizer 2,66, tá? Milímetros. Essa pastilha aqui a gente vai tirar dela os 0,24, tá bom? Ela tem esse furo aqui que é para exatamente poder entrar o ar, para que ela se descolhe de dentro do tucho. O tucho não vai sair de lá porque o tucho, para desmontar de lá do carro, tem que obrigatoriamente remover o comando de válvulas. E a gente não pretende fazer isso, eu não vou desmontar tudo isso, a gente vai fazer só a regulagem dela. Essa daqui é uma máquina, aqui eu tenho um suporte magnético, tá? A gente sempre vai edificar a superfície inferior da pastilha, tá? Quando eu encaixar aqui e virar esse botão aqui, ele ativa o ímã. Eu ativando aqui, eu consigo fazer a retífica da pastilha, tá? Evidentemente que antes de começar o processo, eu vou pegar através do micrômetro aqui e vou medir a espessura, ver se bate com a espessura que está escrita aqui, tá bom? 2,66. E agora a gente vai tirar 0,24 milímetros para diminuir, vamos diminuir a espessura em 0,24 para conseguir o ganho da folga necessária para trabalhar lá no motor. Vou aproximando lentamente até que dê o primeiro encostado. Pronto, encostou. Eu já tenho a marcação aqui. A gente vai tirar de 5 em 5 centésimos, tá? Não adianta querer tirar o 0,24 junto de uma vez só. Primeiro 5 centésimos. Vou dando giro de a cada de 90 graus para cada passada. O paralelismo às vezes do equipamento em relação à pedra não é 100%, e assim dessa maneira a gente garante que fica bem de acordo aqui a retífica da pastilha. Vamos medir para quanto é que desceu, se desceu os famosos 5. Ok. Já estamos com 5 centésimos a menos. Agora eu vou nesse processo até chegar no valor desejado, né? Que é 266 menos 24. Bom, essa aqui é a aparência já da pastilha, tá vendo? A parte de baixo onde estava até a numeração, agora ela deixa, a numeração evidentemente saiu com a retífica, tá? E aqui a superfície onde pega o cano. E agora ela já está com 0,24 a menos, a gente vai inserir novamente agora na base aqui do tucho. Eu vou focar mais próximo, de uma maneira mais próxima para vocês verem. E aí a gente vai fazer a conferência final com calibre de lâmina. Eu vou passar uma gotinha de óleo aqui só para manter a estabilidade dela colada lá, fazendo sucção no tucho. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o tucho. Tá vendo? Aqui tem as paredes da onde fica retido aqui a pastilha, tá vendo? Então assim, ó, estamos sem a pastilha aqui, ó. O furinho, outro furinho debaixo do tucho também para aliviar. Um pinguinho de óleo aqui, a gente vai encaixar a pastilha aqui dentro. Bom, pastilha recém colocada aqui. Tô com a lâmina de 0,28. Olha que maravilha. Passando certinho. E agora vamos tentar uma lâmina. Como a gente tem o mínimo e o máximo é de 0,32. Então de 0,32 não pode entrar. Aí, ó, não entra, tá vendo? Então temos a de 0,28 que passa e a de 0,32 já não entra. Então quer dizer, estamos no limite de máximo e mínimo. Show de bola. Agora seguir com as outras que são carentes de serem feitos esse processo e resolvido o problema.